proposta de falar hoje da vergonha tem algumas carinhas conhecidas, mas vou retomar sempre de um lugar de explicar um pouco como é que a gente constrói isso que a gente chama de ego e que vai atrapalhar a nossa vida aí na jornada. Então, quando a gente nasce, né, a gente está em essência, né? Toda criança, quando ela é pequena, ela vive plenamente no presente. O que tiver na frente dela é um todo. Ela se entrega, né? À medida que a gente vai educando nossas crianças, né, vamos estragando essa possibilidade de viver o presente e a gente vai inserindo uma série de verdades, né? Não pode, isso é feio, isso é bonito. E todo um conjunto da educação, seja familiar, seja social, seja escolar, ela vai como num processo de gravar informações e gravar coisas na cabeça da gente. Então, nessa construção de informações que a criança vai absorvendo, a gente vai construindo o ego. E o que vai acontecendo nesse jogo? Né, outra vez eu estava dando um exemplo da escola. Então a gente está lá, alfabetização. Estou lá fazendo bolinha, mas minhas bolinhas saem quadradinhas. Aí a professora vem e fala, faz as bolinhas redondinhas, Beatriz. E aquilo, né, eu estou numa frente de um monte de gente, né? A classe está cheia. E aquilo faz tremer por dentro. O que é isso? Vergonha, né? A professora vem me dar bronca em público, o que eu faço? Chego em casa, vou fazer lição de casa, e aí o que eu faço? Beatriz, faz direito, faz bolinha, sua besta, sua isso, não é assim que a gente faz? E esse é o processo, né, de construção desses euzinhos, né, que eu chamo das vozes mentais, desses euzinhos que habitam o nosso interior e que passam a comandar a nossa vida, né, deixando a gente em estado de sofrimento. Então, nesse processo, né, assim, o legal é não ficar preso na teoria, né? Acho que cada um pode tentar achar isso no coração e não na razão, né? Ou no melhor lugar da razão, que é ligado ao poder superior e não ligado à mente, ao ego, que quer entender, que quer associar, que quer comparar, que faz todo esse processo de desdobramento dos pensamentos, né? Trazer essas imagens no coração, né? Então, assim, essa coisa que cada um volte e relembre um pouco essas situações de vergonha, né? Porque elas são muito comuns. A nossa sociedade, a nossa educação, ela é muito exigente, né? A gente vai crescendo sempre esperando que a gente seja perfeito, que a gente dê conta de tudo. E esse perfeito, conta de tudo, é o nosso imaginário, que é construído nesses euzinhos, né? Então a gente volta lá. A criança está lá, toda espontânea, sincera, verdadeira, né? E quantas não foram as situações onde a gente é sincero, espontâneo e verdadeiro e vem o adulto e castra e fala, não pode, não, é feio, não faça assim nesse lugar, você está na casa da sua tia vai ficar brava. Quantas situações, né? Quantas todo mundo viveu de onde a gente, nos momentos que a gente foi ser a nossa verdade, alguém disse que estava errado, que a gente não podia ser daquele jeito. E a gente vai perdendo, vai sinalizando, né, dentro da nossa mente, a gente vai sinalizando um monte de luzinha piscando de territórios que a gente não pode entrar mais. Então eu não posso ser espontânea, eu não posso rir alto porque as pessoas me dão bronca, porque eu sempre dou risada muito alto. Coisa simples, né? Eu não posso sair abraçando e beijando todo mundo porque minha mãe me dava bronca, porque, ai, que feio, não, a sua tia não gosta que abrace e beije. Quantas expressões de afeto, né, expressões espontâneas, sinceras, foram podadas por conceitos de uma família, de um grupo, né? Eu falo sempre que a gente tem que usar sempre a relatividade das coisas. A gente vai contando mentiras verdadeiras pra gente e a gente esquece que se a gente ampliar e olhar para o planeta, né? Gira lá o globo, põe o dedinho numa ilha qualquer, em qualquer lugar desse planeta, a cultura é outra, os valores são outros, o certo e errado é outro. Mas quando a gente olha só para a nossa cultura e para a nossa experiência, o certo e errado é a verdade absoluta. Esses
nesse processo de crescimento, de formação do ego, a gente vai pegando as mentiras que a gente, né, as mentiras que contam como verdade, e a gente coloca dentro da cabeça da gente como se aquilo fosse a única verdade. A verdade. E a gente se agarra nisso e segue. E segue. Por isso que incomoda tanto quando alguém faz alguma coisa diferente perto da gente. De arrumar uma coisa, de preparar alguma coisa, e a gente fala, não faz assim, assim é errado. Aí a pessoa fala, não, mas eu faço assim. Ah, não, eu faço como minha mãe me ensinou. O jeito que minha mãe me ensinou é o perfeito. A gente tem essas bagagens dentro da gente, né? Então a gente vai construindo esses euzinhos a partir dessas experiências, das experiências desagradáveis, das experiências que nos confrontaram, nas experiências que as pessoas disseram que a gente estava errado. E a gente vai construindo euzinhos, construindo euzinhos. Esse universo de euzinhos, algumas pessoas têm consciência e algumas não têm consciência. Por quê? Porque a gente cria uma coisa chamada identificação. E a gente passa a assumir esses euzinhos como eu sou assim. Eu sou assim. E a gente bate no peito e diz, eu sou assim, eu penso assim. Mentira! Grande mentira. Se você parar para olhar, você está repetindo o que te ensinaram. Então não é seu. Não é seu. Então a gente carrega verdades, conceitos de certo e errado, conceitos morais. Que a gente aprendeu, a gente não chegou a essa conclusão. Não foi nossa consciência quem elaborou e concluiu. A gente simplesmente registrou e está repetindo, registrou e está repetindo. E aí quando a gente fala do processo da vergonha, quantas coisas a gente absorveu, registrou e está repetindo. Está repetindo, está repetindo. Né? Examinem aí as histórias de cada um pouquinho. Né? Eu conto uma história de vergonha que eu estava na 5ª série e a minha melhor amiga entrou na minha sala. Ela não estudava na mesma sala que eu e ela desenhou um pé assim, um dedão e os dedinhos, escreveu pé da Bia e foi embora. Perguntei quantos anos eu não andei de sandália. Muitos anos. Né? Porque aquilo fixou. Né? Foi um momento de uma exposição diante de uma sala de aula, né? E aquilo registrou, e eu fiquei com aquilo muitos anos. Aí passados, depois de superada a minha questão de não andar de sandália, eu tinha um paciente no consultório que ele era o paciente. Né? Que ele chegava no consultório gritando na rua para provocar. Né, para avisar que ele chegou. E um dia eu estou sentada de sandália e ele faz assim. Um sonho! Isso é um sonho, isso não é um dedão. Eu fiquei olhando e risada da cara dele. Falei, meu, se você tivesse falado isso alguns anos atrás, eu te expulsava daqui. E aí eu dei risada com ele, porque ele era um cara que ele ia testar o limite do amor. Né? A psicóloga anterior já tinha expulsado ele. Ele ia testando, ele queria sempre testar quanto que as pessoas suportavam ele. Porque ele tinha lá uma crença de que as pessoas não gostavam, não suportavam, e ele testava até o último limite. Então, imagina que mico que eu ia pagar se eu não tivesse resolvido o meu problema com o meu dedão. Uma bobagem, que marca. Então, assim, quantas bobagenzinhas a gente registrou durante uma vida. Principalmente de criança, porque a criança ela não tem defesa. Né? O problema dessas relações disfuncionais de família é que a criança ela tem o pai e mãe sempre como os perfeitos. A criança não pode imaginar que o pai e a mãe não são perfeitos, porque senão ela entra em pânico. Uma criança pequena não pode olhar e falar minha mãe é louca, meu pai é louco, então peraí que eu vou me cuidar. Não. Se ela reconhece que os pais são frágeis, ela se desequilibra, porque quem vai cuidar de mim? Quem vai providenciar? E quantas pessoas passam por essas situações e fazem um amadurecimento e um endurecimento muito precoce. Porque percebem que os pais não dão conta, ela vai crescendo, ela percebe que os pais não dão conta da vida e ela começa a se responsabilizar, porque a criança tem isso, né? Tudo que ela é egocêntrica e tudo que acontece à sua volta ela traz como responsável. Então se as pessoas estão brigando em algum lugar dentro dela, ela se sente responsável. Quantas vezes as crianças nas famílias disfuncionais assumem papéis de regulação, de alguma forma, né? Assumem, por exemplo, deixar a casa arrumada para o pai não brigar quando chegar à noite alcoolizado.
assume fazer determinadas coisas, cuidar dos irmãos mais novos, dar bronca nos irmãos mais novos, né? Tentar controlar o ambiente. Então, assim, é uma responsabilidade extrema, numa situação que a criança não tem responsabilidade nenhuma. Mas como o ambiente não está equilibrado, ela entra no papel de tentar equilibrar. E aí o quanto isso vai potencializando euzinhos. Então aí você cria um euzinho, por exemplo, de que você tem que fazer tudo para todo mundo. E aí sempre que você está numa situação que você vê alguém desorganizado, alguém fragilizado, vem o euzinho e fala, não, vai lá e faz por ele, não, vai lá e ajuda. Não, porque você tem que ajudar, porque você tem que não sei o quê. E se a gente observar, dentro desse universo mental, às vezes a gente fala eu tenho, eu deveria, eu poderia, ou a gente chama de você tem que fazer isso, você não fez aquilo. E às vezes a gente se chama pelo nome. Então isso demonstra a intensidade que essas estruturas vão tomando e o nosso verdadeiro eu some. Ele fica refém deste universo, né? Porque todo pensamento poderia, deveria, e se, será, tudo na imaginação. Nenhum pensamento que começa com essas palavrinhas, a gente deveria dar continuidade. Porque ninguém poderia nada, cada um fez o que foi possível. Né? Ninguém deveria nada, cada um fez o que foi possível. E se é um lugar que não existe. Porque o que aconteceu já aconteceu. Então não existe, não cabe e se. Essas palavrinhas, elas estão sendo usadas, na maioria, né, de nós, nessa parte do ego imaginário. Que é onde habitam todos os euzinhos, que é onde habita tudo que a gente foi olhando na vida e não foi gostando, e todas as experiências que a gente foi tendo e eram desagradáveis, a gente joga para este lugar. Então, se eu tenho uma família muito ruim, o que eu começo a imaginar? Que a família do vizinho, do meu amiguinho é perfeita. Eu não quero sair da casa do meu amiguinho, porque lá todo mundo é legal, olha, ninguém briga. Não brigam porque você está lá. Porque a hora que você sai, eles também brigam, né? Mas a criança não sabe disso. Então ela imagina e vai construindo na imaginação que existe uma coisa perfeita. E fica aqui, ó, sempre nesse mundo aqui, ó, do imaginário, do imaginário, do imaginário. E a criança vai crescendo, construindo isso e usando isso como referência. Então, quando a gente atinge a idade adulta, né? A gente é movido pelo quê? Deveria, poderia, e se, então. A gente deita a cabeça no travesseiro e faz script pro dia seguinte. Não faz? Faz, um monte, né? Então, por que que faz? Porque a gente fica trabalhando nesse universo que a gente foi construindo desde criança. Porque não dava para vir e ser quem eu sou. E aí atingir a consciência e ficar consciente de si, né? A gente não podia, porque o ambiente, a vida, ia dizendo o contrário para a gente. Sempre que a gente vai ser verdadeiro, vem alguém e nos condena. E hoje não é diferente. Em quantos ambientes a gente não pode falar livremente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente? Um monte de lugares, né? Por isso que existem os grupos que salvam, né? Porque são ambientes onde é permitido, onde a gente pode fazer o exercício, né, de ser quem se é, né? Porque fora a gente tem os papéis, né? Papel disso, papel do trabalho, papel da amiga, papel da filha, papel da mãe, papel. E os papéis, eles vão tirando a possibilidade da gente ficar em essência, ficar em contato com o poder superior, ficar em contato com a nossa consciência, com a nossa verdade. Então, quando a gente fala de vergonha, né, o que a gente faz com elas? Elas estão registradas, né? Muito bem registradas. Elas acionam na gente automaticamente. Às vezes você está num lugar, alguém fala alguma coisa, alguém faz um comentário, aquilo reverbera aqui dentro, no seu imaginário se instala. Um incômodo, um rubor, um tremor, uma dor de estômago. O corpo trava. É como se a gente quisesse conter algo, se esconder, né? Então, como é que a gente trabalha um pouco esse mecanismo da vergonha? Só através da consciência.
A gente pode, né, assim, quando a gente fala em terapia, a gente vai ter trocentos caminhos possíveis para lidar. Quando a gente fala entre uma proposta dos 12 passos e do poder superior, a gente tem que trabalhar no aqui e agora. Né? Então, existe uma história da nossa vida, existem memórias que a gente viveu, né? Mas se a gente parar aqui e agora não está acontecendo nada. Mas a gente não consegue ficar no aqui e agora, só. Não, a mente fica trazendo isso e aquilo. Ah, então, porque aquela vez, porque amanhã, porque. Então, uma boa forma de trabalhar, né, sejam as memórias ruins, os traumas, as vergonhas, seja lá o que for, é fazendo essa separação da consciência. A gente pode chorar todas as dores, passar o resto da vida chorando todas as nossas dores do passado. O que a gente vai estar fazendo? Alimentando a vítima, né? Um euzinho, que é a vítima, que fica lá, ai, coitado de você, veja só, olha só, nossa, que horror, olha a sua vida. Se compara, claro, o ego adora fazer isso, né? Então ele olha a vida do outro e fala, ai, tá vendo, olha, sua vida foi uma porcaria, porque o outro, olha como ele é feliz, olha que vida boa ele teve. Estamos aonde? No mundo do ego, no mundo da imaginação. Sempre questionando, comparando, se cobrando, deveria, poderia e sim. Esse universo é movido por essas palavrinhas. E aí, como escapar dele, né? Reconhecer que existe um outro lugar, né? Que dentro da proposta dos 12 passos é o poder superior. Se a gente não tiver essa clareza que existem 2 lugares, a gente fica sempre procurando a resposta no lugar errado. Né? Então, quando estava falando de ler, ouvir, ficar lendo muitas coisas, ouvindo repetidamente muitas coisas, muitas vezes isso não traz um resultado. Por quê? Porque a gente está só no ego. A mente está trabalhando. Ela quer entender. O ego não entende nada. Né? O ego é um lugar limitado que repete. Então, quando a gente fica lendo muitas vezes a mesma coisa, não produz resultado. Por quê? Porque o ego rouba da gente a possibilidade de crescer e de evoluir. Infelizmente, o ego, na tentativa de nos proteger, né, que pensando quando a gente é criança, todos os mecanismos que a mente vai criando, a fantasia, enfim, é uma maneira da gente seguir em frente, da gente sobreviver. Só que chega um momento que tudo isso não serve mais. Não serve mais. Você já cresceu, você já é adulto, você já sabe se defender, mas o euzinho está lá gritando, nossa, você é vulnerável, nossa, todo mundo abusa de você, nossa, você não consegue. E você acredita nisso. E você não consegue parar e falar, peraí, eu já cresci. Eu aqui agora. Quem vai dar esse eu aqui agora? Consciência, poder superior. Ego não dá. O ego ele vai te deixar correndo atrás do rabo. Ele vai te enrolando. Você tenta fazer um gesto superior, ele vem com um pensamentinho, argumenta e te põe de novo no ciclo e te deixa preso dentro dele. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente pega de literatura, a gente tem que tentar transformar em ação. Em alguma ação. Né? Eu falo assim, até estar de pé, fazer, né, a temática em pé, para mim eu estou usando como exercício. Contra a característica do meu ego de ficar confortável. Qualquer 5 minutos na vida é possível de trabalhar algum aspecto do ego para transformar essa energia e pôr ela à disposição do poder superior. Tudo depende do esforço de cada um. E o querer, no bom sentido, né? Não o querer do ego, do desejo, mas um querer de desafio. Por quê? Porque implica em gastar energia. Então, por exemplo, a preguiça é uma característica muito comum a todo mundo. Né? Então, a gente tem que pegar uma atividade do dia a dia que a gente identifique que a preguiça não deixa a gente executar, uma coisa simples, guardar a escova de dente. Quantas pessoas largam a escova de dente na pia? Porque estão com pressa, porque estão... É bobagem. Tem que ser uma coisa muito simples. Então, se eleger lá que eu tenho que guardar a escova de dente, porque, né, vou largar ela na pia toda hora, arrumar a cama, é outra atividade que muita gente não faz, porque afinal de contas estou com pressa, né? Para que eu vou arrumar a cama se depois eu vou deitar de novo?
Coisas assim do dia a dia. E pegar uma atividade simples assim e usar como exercício. Então, exercício de superar a preguiça. Exercício de superar as bobagens que a sua cabeça está dizendo. De você testar e ver que a tua cabeça está falando bobagem. Não é quando a sua cabeça fala, não, eu estou com pressa. Não, corre, vai embora, você está atrasada. Tá, mas quanto tempo eu demoro para guardar a escova de dente? Quanto tempo eu demoro para esticar uma cama? Então, pegar um exercício bem simples do dia a dia e fazer um dia, 2, 3 e observar. Observar. Se observar. Observar o que o pensamento diz. Observar a resistência física. Às vezes o mal-estar físico que vem. Essa observação. Porque aí a gente aprende a pôr em prática aquilo que é para o nosso melhor. Senão fica aqui rodando, só como teoria, só como palavra bonita. Né? Então, se a gente não traz para si, a gente continua nessa ilusão do ego de que é alguém que vai nos salvar, é alguém que vai trazer a solução, é alguém que tem que dizer que eu sou legal, que eu sou bonita, que me ama. Por quê? Porque esse é o princípio da criança. Né? Quando a gente é criança, vem de fora. Né? Tudo vem de fora. Tudo vem de fora. E aí, quando isso não vem, fica um buraco, né? Quando não fecha, a conta não fecha, né? Ninguém me falou que eu sou legal. Ninguém me falou. Mas ninguém vai falar. Quem vai ter que fazer esse papel é cada um por si. Né? É em si. Agora, quem vai falar? Meu ego? Não, meu ego fica dizendo que eu não sou legal, que eu faço tudo errado, que eu... Porque o ego, ele não é construtivo. Né? É uma criança mimada. Ele não vai te ajudar. E a gente fica procurando as respostas nesse lugar. A gente não sai do lugar. A resposta está no poder superior, na consciência. Então, quem vai ter que falar que eu sou legal? Sou eu. Eu vou ter que ter a coragem de olhar para mim e me reconhecer. Meus defeitos, minhas qualidades. E sair, escapar daquela mentira que me contaram que eu tinha que ser perfeita. Porque quando a gente é criança, a gente busca isso. Eu tenho que receber o elogio do outro, eu tenho que ser aceita, eu tenho que ser amado. E aí a gente sai fazendo qualquer negócio para conseguir isso. Só que a gente segue uma vida inteira fazendo isso. E não precisa. Já acabou. Agora pode ser diferente. Mas é difícil lembrar disso. Né? É possível, mas é difícil. Né? Mas, se a gente puxar a responsabilidade para si e parar de olhar só para fora, cobrar do outro, falar que é o outro que fez, porque o outro poderia mudar, porque o outro, se o outro tivesse feito diferente, poderia, deveria, e se, ou nos atacar com esses questionamentos, né? Deitar a cabecinha no travesseiro à noite e ficar, não, porque eu podia ter falado diferente na palestra, não, então, porque eu devia ter, não sei o que, eu devia, não cabe, né? Porque eu vou aqui até a hora que terminar, fazer o que eu posso e o que tiver na minha consciência. Se passou alguma coisa, passou, fica para a próxima, né? Não tem como. Então eu falo sempre assim, eu vou embora e eu não penso mais em vocês. Que é justamente para não dar essa deixa para o ego me criticar. Porque se eu deixar, ele vai criticar. Né? Então, no caminho vindo para cá, eu também tive ataques de ego. Ele ficava, tinha lá uns pensamentinhos, então, mas, poxa, acho que você não se preparou. Porque... Respira e passa, respira e passa, respira e passa. O que é o ato de respirar? É vir para este lugar, quieta, fora. Fala da sobrancelha para baixo. Né? Então, o lidar com essas memórias que ficaram é reconhecer que elas existem, respira e vai em frente. Abandona, abre mão. Né? Porque o ego, ele fica rememorando, ele quer descobrir, ele quer entender, ele quer saber porque é que meu pai isso, porque minha mãe aquilo, porque minha tia aquilo, porque meu irmão não sei o quê. Ele quer saber para quê? Por que a gente fica se revirando? Se o passado nem existe. Se o que a gente tem é aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Né? Então, essa história do ego tentar convencer a gente que a gente tem que ficar vasculhando o passado e resolver as questões, é só uma maneira de aprisionar nossa energia para não evoluir, não crescer, não vir em direção ao poder superior. Porque a hora que você abre mão, você está livre. É aquela coisa que é uma gaiola sem grades, com a porta aberta.
É um pensamento que faz você acreditar. É um pensamento que faz você sentir, né? Então, quando a gente fala do abandono, por exemplo, o abandono. Tá, eu tô aqui, ninguém me abandonou hoje. E por que eu tô me sentindo abandonada? Porque tem um euzinho ditando isso na minha mente. Ai, porque aquela vez. Ai, porque aquela... Ai, buscando uma imagem que me traga essa emoção. Porque como é que as emoções se dão? Eu falo sempre do exemplo da barata. Quem tem pavor de barata, e aí alguém começa a falar de barata, e a pessoa cria a imagem da barata, ela vai dar uma torcidinha por dentro. Quem tem nojo de barata, se arrepia. Por que isso acontece? Porque a nossa mente é burra. Né? Então, toda imagem que a gente põe, a mente considera aquilo como verdade e provoca uma reação física. Então, quando a gente passa o dia inteiro com pensamentos contra nós, com críticas contra nós, né? O que é que a gente está fazendo? Criando emoções ruins, negativas. Aí por que o pescoço está duro, o estômago é travado? Por quê? Por que os ombros são assim? Por quê? Por quê? A gente fica jogando um monte de pensamento que fica provocando uma série de reações físicas. E aí o corpo sofre, o corpo dói mesmo, né? Vai definhando às vezes, né? E tudo é um processo tolo, que é imagem, o cérebro considera verdade, emite uma emoção e a gente acredita que a emoção é sincera e verdadeira, né? Então, de novo, a gente está acreditando em mentiras. Porque não existe barata nenhuma, não tenho que me torcer, né? Eu até brinco, esses dias eu andei falando essa história da barata, as pessoas falam, né, que eu sou louca, mas isso não é problema, né? Eu não estou preocupada com a opinião, mas eu vou contar para vocês. Eu tinha uma reação ruim a baratas. Como tinha de ver dedo cortado, filho machucado. E aí eu peguei isso como exercício na vida. Então toda vez que eu vejo um machucado de alguém e me dói o estômago, eu respiro e falo, estou identificada, a dor não é minha. Eu tenho que ser capaz de olhar para o outro e respeitar o outro, cortado, machucado, arrebentado, sem sentir a dor do outro. Porque eu não tenho como sentir a dor do outro em mim. Então essa questão da barata eu vinha trabalhando uma vida inteira. Aí recentemente, agora no começo do ano, eu estava sentada numa calçada, com a mão assim no joelho, e aí eu vejo uma barata vindo na calçada, ela subiu na minha perna, veio no braço e parou na mão. Aí quando ela parou na mão, eu olhei para ela e falei, você está muito abusada. E joguei e continuei agindo como se nada tivesse acontecido. E falava, yes, consegui. Consegui não cair em imaginação, consegui não me identificar com a barata, né? E é para isso que eu falo, qualquer coisa serve de exercício para a gente se conquistar, né? Então, assim, é um exemplo, mas assim, para dizer que qualquer coisa, que a gente tem um dia inteiro, a gente tem 24 horas, e a gente tem trocentas oportunidades para trabalhar sobre si mesmos, né? É que a gente perde essa oportunidade. A vergonha é... Eu era uma pessoa muito, muito tímida. E aí, quando eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, acho que nos primeiros meses, os pacientes quiseram fazer uma peça. Era uma enfermaria de dependentes químicos. Aí eu falei, tá, gente, eu ajudo vocês, apoio, reúno, vamos lá, né? E fui, né, assessorando. Aí me deram o papel de ser a voz de uma lata de lixo. Aí fiquei lá nos bastidores fazendo a voz da lata de lixo. Quando acabou a apresentação, que a apresentação eles fizeram para as famílias, um dia de visita e tal, aí eles me arrastaram para cima do palco. Eu tenho a foto até hoje. Eu tô assim, ó, toda torcida de vergonha. Aí foi, né, a minha primeira experiência. Aí a segunda foi, o pessoal pegou gosto de fazer teatro lá, e aí os funcionários resolveram fazer uma peça pro fim de ano, sei lá das quantas. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, vou ficar no apoio. E aí fiquei no apoio, mas tinha lá uma mãe, que era uma mãe estressada, que a cena era a mãe arrastando uma criança no meio da rua e gritando com a criança. E aí a menina que foi fazer a mãe, ela não gritava, né? Aí
e falava, Claudinha, é assim, ó. E aí a hora que eu comecei a gritar, ela falou, o papel é seu. Eu falei, imagina, eu não vou fazer esse papel. Aí fui lá, fiz o papel da mãe, fiz papel de menino, fiz aquelas calças, boné. Aí eu fui vencendo essa história da vergonha, né? E aí a minha última apresentação, eu fui a Maria do presépio lá, ao vivo e a cores. Aí eu falei, chega, já dei atestado que daqui para frente acabou. Porque o que é essa vergonha, né? O que é essa timidez? É o que vão pensar de mim, né? Porque quando a gente é criança, a gente fica o tempo inteiro preocupado, o que vão pensar de mim? Afinal de contas, o que o outro pensa de mim é a mais pura verdade, porque o adulto é o ser todo-poderoso na nossa frente. Tudo que a criança quer é ser aceita, ser amada, ser valorizada. Então a gente vai fazendo, né, tudo de qualquer maneira para conseguir isso. Então a opinião do outro passa a ser a coisa mais importante, né? Mas não é. Por quê? Se a gente acorda de manhã, se olha no espelho e fala, nossa, tô com uma cara meio aguda, né? E sai pra vida. Aí você tá lá no trabalho, aí passa alguém por você e fala, nossa, como você tá bonita hoje. Você acredita no que ela fala? Não, você olha e fala, tá me provocando essa daí hoje. Tirou o dia pra, né? Isso prova que o que importa é o que a gente pensa da gente. Porque se a gente tem uma imagem negativa da gente, se a gente tem uma crítica muito negativa, e as outras pessoas dizem o contrário, a gente não acredita. E aí o que acontece nas relações, né? O amor do outro nunca é suficiente, porque o outro diz que me ama. Eu olho e falo, tá bom. Se me amasse, fazia isso. A gente vai, né, fazendo listas. E isso não é real. E é que a gente está preso dentro desse imaginário. A gente está sempre imaginando. E isso é comum e a gente nem percebe. Na fala da gente com as pessoas durante o dia, a gente fala, fiquei imaginando, fiquei pensando. Para! A gente não precisa imaginar e a gente não precisa pensar. O bom pensamento é aquele que apoia ações. Ponto. Só isso. O resto é imaginação. Então hoje eu estava num dia bem durante o dia. Aí eu repetia para mim assim 1 milhão de vezes. Faz somente o que você tem que fazer. Então ia lá, faz somente o que você tem que fazer. Então eu vou lavar a louça. Aí vinham os pensamentinhos e eu repetia. Faz somente o que você tem que fazer. Faz, porque é isso, fica aqui. Eu não preciso ficar pensando em outras coisas. Eu não preciso ficar pensando amanhã, eu não preciso ficar pensando depois de amanhã. A cada momento, meu cérebro vai dar conta. Mas a gente não confia. A gente fica repetindo as coisas. Eu tenho que fazer, não posso esquecer. Porque aquela história, todo mundo quando vai sair de casa, o que faz? Nossa, cadê meu celular? Cadê minha bolsa? Cadê a chave? Eu não posso esquecer a chave? Para! Respira. Quem manda aqui? Né? Quem? Se somos um? Se a nossa verdade é um. Por que tem tanta gente falando na cabeça? Por que tem tanta gente dando palpite? Por que tem tanta gente mandando eu fazer tantas coisas? Esse é o mundo do ego, do imaginário. E que a gente fica preso, que a gente fica identificado. Né? O abrir mão disso, né, implica, em primeiro, reconhecer que existe outra coisa. Não adianta a gente brigar com eles. Vocês não deviam estar aí, o que vocês estão fazendo aqui hoje, falando na minha cabeça? Não adianta. Eles fazem parte da nossa constituição enquanto seres humanos. É uma função que está distorcida? É uma função que está distorcida, está ampliada. Mas ela vai acompanhar a gente a vida inteira. Né? Só quando a gente descobre que existe um outro lugar, que a gente faz um esforço de experimentar um outro lugar, um lugar que está mais conectado com o poder superior, que é mais silencioso, que é um lugar só do observar, do constatar, sem criticar, sem dar opinião, sem julgar. Aí a gente consegue falar, opa, é possível. É possível. Porque toda voz mental, como ela está dentro da gente, não adianta a gente argumentar, que é o que a gente faz, né? Ela fala uma coisa, a gente justifica. Vem um pensamento, a gente vai. Isso não tem fim. Ele dá volta na gente o tempo inteiro. Que é a prisão. Não tem como a gente escapar disso. A atitude é respira e cala. Respira e cala, respira e deixa embora, respira e interrompe. Né? Esse esforço, interrompe. Que é o mesmo esforço da preguiça. Reconhece a preguiça, passa por cima. Tem que contestar, a gente tem que ter esse lugar de resistência. Se a gente não cria, não reconhece em si o lugar de resistência, a gente não sai do lugar. Então pode ser
no comer. Então, tudo é um exercício, tudo é uma oportunidade de descobrir esse lugar. Né? Então, quando você está tranquilo com a comida, é possível olhar e fazer escolhas. E falar, não vou comer isso, eu vou comer isso, porque é melhor para mim. Sair do eu quero, do desejo, né? E começar a ter atitudes de escolha. Por quê? Porque a criança, né, que vem na vida sendo construída, machucada, toda, né, absorvendo um monte de informações mentirosas, ela não sabe escolher. Ela tem medo de escolher. Porque se eu errar e tomar bronca? E se eu escolher errado e não me amarem mais? Então alguém tem que assumir essa frente e começar a fazer escolhas. Pequenas bobagens. A gente tem sempre que começar com as pequenas bobagens do dia a dia. Por quê? Porque o risco é menor. Fazer só com a gente, né? Porque a gente pode rir da gente depois. Né? Refazer esse pacto, o trabalho de si com si mesmo, para integrar. Porque é como se as nossas partes estivessem assim. Elas olham para a gente e chamam a gente de você, pelo nome, atacam, criticam, julgam. E a gente precisa calar isso e integrar. Então, o melhor lugar é esse exercício de si mesmo, né? De se propor pequenas brincadeiras, como eu falo, né? Pequenos exercícios e rir de si. E começar a fazer as pazes, voltar a brincar com a gente. Né? Parar de levar tudo a ferro e fogo, cobrar da gente que a gente tem que ser perfeito. Né? Eu falo que, olha, de andar de uma esquina a outra é uma oportunidade. Nossa, eu vou andar dessa esquina até a outra e só vou contar meus passos. Não vou pensar em nada que não esteja aqui agora. É um exercício. Qualquer situação é um exercício. Basta a gente querer. Basta a gente arriscar. Basta a gente se propor. Porque entre o desejo e a consciência, né, tem um caminho que eu sempre falo assim. Passou na loja, bateu o olho, viu algo, eu quero. Puro desejo impulsivo. Vai, né? Aí rapidinho você pergunta assim, nossa, será que eu tenho dinheiro? Não, mas dá, né? Eu dou um jeito. Depois a gente vê, depois a gente resolve. Né? O ego, ele vem e justifica isso facinho. Né? Qual que é a ponte que a gente tem que criar entre um desejo do ego e o poder superior? Então, reconhecer que existe um desejo. Depois a gente tem que se perguntar se isso é uma necessidade. Necessidade. Porque às vezes a gente perde a noção do que é uma necessidade. Né? Depois a gente tem que se perguntar se a gente pode ter aquilo. Se aquilo vai fazer mais bem do que mal, se eu posso pagar, se eu não posso pagar. E mesmo que essas 3 perguntas, a resposta seja positiva, eu ainda tenho que fazer uma 4ª pergunta, que é eu devo. Porque quando a gente se pergunta eu devo, a gente cai no lugar da consciência. E aí a gente tem uma visão do todo. Então eu posso reconhecer que é um desejo, até é uma necessidade, eu até posso pagar, mas eu não devo. Porque eu vou aplicar essa energia, esse dinheiro em outra coisa. Porque a gente lembra que existem outras coisas, né? Porque o desejo, ele sempre fecha o foco. Né? Eu quero. Eu preciso daquilo. O outro, a comida, seja lá o que for. Né? E aí se a gente consegue fazer essa ponte e chegar no eu devo, o que é o melhor para mim, a gente se desidentificar do desejo, conseguir olhar como se estivesse olhando de fora, né? Eu falo observar o fenômeno, né? A gente consegue ter clareza, e aí consegue escolher, e aí a gente consegue se respeitar. Enquanto a gente fica preso no desejo, fica preso nos euzinhos, preso no mundo da imaginação, a gente não se respeita. Porque é um mundo à parte, é um mundo que exige coisas impossíveis de serem realizadas. É um mundo que cobra coisas da gente impossíveis de serem realizadas. Você faz o seu melhor e fala, não, mas podia ter feito melhor, né? Mais um pouquinho, você podia ter se esforçado um pouco mais. Nunca tá bom para esse mundo. Por quê? Porque é um mundo idealizado. O mundo real tem começo, meio e fim. Ele tem respeito, tem percepção. Eu aguento, eu não aguento, eu posso, eu não posso, eu consigo, eu não consigo. Eu dou conta, eu não dou conta. E esse mundo imaginário, não. Eu queria que meu pai fosse diferente. Eu queria ter tido uma infância diferente. Eu queria ter ido para Disney. Queria. E esse eu queria vai gerando o quê? Frustração, né? Baixa estima, comparações. Então, este mundo, né,
E este mundo que carrega a vergonha é um mundo que nem existe. Ele nem existe. Mas como a gente olha para ele o tempo inteiro, a gente dá vida a ele. Se a gente começa a olhar para ele e vir para o presente, a gente vê que não existe. Não existe barata, não adianta se torcer na cadeira por causa de barata, não tem barata aqui. E por que meu corpo está reagindo? Né? Por quê? Não precisa. Não precisa. Só que o não precisa, ele só vai existir se a gente fizer uma conexão com a consciência. Porque a consciência não julga, a consciência não compara, a consciência aceita o que é. Ponto. Ela faz assim, ah, fulano matou? Ponto. O ego faz o quê? O ego pega aquela bagagem toda de certo e errado, de cultura, de tudo que a gente aprendeu, e começa, ah não, mas isso, porque não devia fazer isso, porque deveria, porque que absurdo, por quê? E isso hoje é valorizado como ter opinião, né? O que é pior, né? Que isso é valorizado. Então a gente fica perdido nesses porquês, então, mas isso é certo, isso é errado, deveria, poderia, e a gente nem se dá conta do quanto isso envenena a vida, envenena o seu eu verdadeiro. Porque tanto faz. Não temos poder sobre o outro, não temos poder sobre quase nada. Né? O grande poder que a gente tem, né, é só sobre nós. E se a gente for exercer o poder sobre nós, dá um trabalho, porque a gente percebe que a gente não tem poder sobre o que passa na nossa cabeça. Né? Eu falo assim, né, se a gente se propor, por exemplo, quem está com a perna cruzada, se propor a ficar com os dois pés no chão durante tanto tempo, enquanto assiste alguma coisa, daqui a pouco sua perna cruza sozinha. Ela não te obedece. Que poder a gente tem? E a gente quer ter poder sobre o outro, que a gente nem conhece, que a gente nem nunca viu. Mas mentalmente a gente fica lá horas. Mas por quê? Fulano devia, porque olha que absurdo, porque deviam, a política, deviam. Fica aí falando devia. Enquanto você está aí, né, eu falo, alucinando a realidade, a vida passa e você não viveu. Né? Porque viver nada mais é do que respirar. É estar presente a cada momento. Aquilo que está à sua volta. É simples assim. Né? É você constatar o que está à sua volta e aceitar. Né? Não é à toa que o primeiro passo é a aceitação. Né? A gente, se quiser fazer qualquer caminho, qualquer direção, o primeiro passo é a aceitação. Seja lá do que for. Né? Aceitar a pessoa que está do seu lado. Aceitar que a pessoa tem um funcionamento que você não concorda. Aceitar que seu chefe é diferente de você e que ele é daquele jeito. Aceitação. Aceitar que o trânsito parou e que você vai ficar no trânsito 40 minutos. A aceitação. Aceitação é exercício da consciência. Mas como a gente só alimenta o ego fica o quê? Eu quero, eu não quero. Eu não gostaria disso para minha vida. Eu gostaria que tivesse diferente. Eu queria. Eu queria que o sinal abrisse rápido. Né? Eu queria que os ansiosos, né? Tinha um senhor falando para mim que ele parava na plataforma do metrô. Ficava, o metrô tá vindo, o metrô tá vindo, o metrô tá vindo, o metrô tá vindo, o metrô. Ele não vai vir. Ele tem a hora certa dele vir. Né? Eu tinha uma paciente que parava no ponto de ônibus e falava, esse ônibus vai virar esquina, ônibus vai virar esquina, ônibus vai virar esquina. Não vai, o ônibus está onde ele está. Não adianta, a gente fica tentando mentalmente alterar o real. Alterar o real, alterar as pessoas, alterar a si mesmas, né? A nós mesmos. Né? Então, observar esse mundo, observar. Né? Todo conhecimento começou da observação. Todo conhecimento escrito começou da observação. Não é de outro lugar. Né? Os livros não caíram prontos aqui na nossa civilização. Alguém escreveu, alguém começou. Né? Alguém observou um fenômeno, alguém entendeu um fenômeno, alguém descreveu um fenômeno. E a gente precisa fazer o mesmo com a gente. A gente precisa se observar, entender esses fenômenos mentais do ego, entender isso e escapar disso. Não adianta ler uma biblioteca inteira de livros se a gente não pôr em prática pequenos gestos, pequenas ações para descobrir o caminho. Não vai mudar nada. Né? Então, a vergonha, né, que atrapalha tanto a vida da gente, né? Talvez se eu não tivesse, vamos dar a imaginação, né? Se eu não tivesse ido trabalhar lá no hospital psiquiátrico, se eu não tivesse feito a voz
da lata de lixo, se eu não tivesse, talvez eu não estaria aqui, né? Porque eu era travada, completamente tímida, né? Então, se a gente não se liberta, a gente perde a vida, né? Perde as oportunidades. E se libertar do quê? Se libertar de um pensamento que nem é real. É uma interpretação de algo que já aconteceu, que não está acontecendo mais, mas que fica voltando, e tudo que volta, como a barata, tudo que volta na nossa mente, a gente considera verdade e aquilo passa a ser uma emoção. Então, se a gente não observar esse circuito funcionando da gente, é difícil se livrar deles, é difícil se livrar dessas memórias, né? Porque a gente valoriza elas todo dia. Todo dia a gente diz que essas mentiras são verdades. E a gente fica preso nisso. Então, a observação de si, né, desse funcionamento, dos próprios pensamentos, é um caminho, né, para resolver isso.